Fala galera, beleza? Professor GD Gomes na área. Hoje estaremos continuando o assunto do vídeo anterior, que era a fração de uma quantidade. Então, hoje vamos ver mais alguns problemas envolvendo fração de uma quantidade, onde basicamente a gente tinha um problema, certo? Que a gente conseguia envolver certas quantidades e o assunto de fração. E para o vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um exemplo, e um exemplo que bem simples e prático, que é o exemplo número 4, certo? E os três exemplos vocês podem acompanhar na aula anterior, certo? Então, se você não viu esse vídeo, volta e vê lá e acompanhe comigo esse nosso novo vídeo. Então é o seguinte, uma piscina retangular ocupa 2/15 de uma área de lazer de 300 metros quadrados. Então a gente tem lá a nossa área e uma piscina retangular, ela vai ocupar 2/15 dessa área de lazer. A parte restante da área de lazer equivale a quantos metros quadrados? Essa é a pergunta que fica. Então ele quer saber a parte restante da nossa área de lazer. Então, professor, como é que eu vou resolver esse problema agora? Então é bem simples. Vamos pensar um pouco na nossa imagem. Então é o seguinte, vamos representar essa área de lazer como sendo um inteiro. Então vamos pegar aqui essa área de lazer, fazer aqui uma região retangular, essa área de um inteiro, que vale o quê? Ele fala aqui que vale 300 metros quadrados. Então o que eu vou fazer? Se a minha fração está dizendo o seguinte, que essa região vale 2/15, então vamos fazer o seguinte, pegar a minha região, vamos dividir ela em 15 partes. Por que 15, professor? Porque lembre da aula anterior que o denominador vai indicar a quantidade de partes que eu estou dividindo. Então aqui eu vou dividir em 15 partes iguais e o numerador, certo? Como é o número 2, quer dizer que a área da piscina vai ser equivalente a duas partes dessa, certo? Então a gente vai ter aqui duas partes. O que ele pergunta é a quantidade, né? Quantos metros quadrados tem o restante, certo? Ou seja, tudo que sobrou. Então tem aqui a parte em vermelha é a nossa piscina e o restante é o que sobrou da minha área de lazer, tirando a piscina. Então vejam que é o seguinte, se duas partes dessa equivalem à piscina, então o restante seria justamente eu contar cada uma dessas partes. E se ao todo eram 15 e eu escolhi duas, então o restante seria 13/15. Então isso aqui é a fração que representa o restante dessa minha área de lazer. Então, como o total são 300 metros quadrados, então o nosso problema é você achar 13/15 de 300 metros quadrados. Como é que a gente faz isso, pessoal? Do mesmo jeito. Vamos pegar o 300, vamos dividir ele por 15. Quando eu faço isso, ó, por 3 não dá porque é menor que 15, né? Então vou usar aqui o 30. Então, de 15/15 para chegar em 30, quando eu faço 2 vezes 15, dá exatamente 30. E aqui a gente vai subtrair da zero, dá zero. Vou descer mais um zero. Como agora eu quero fechar a conta, eu fecho a conta e acrescento esse zero aqui. Então, quando a gente vai dividir 300 por 15, dá exatamente 20. Só que esse 20 é apenas uma dessas partes. Eu quero achar 13. Então, como é que eu faço? Para encontrar 13 partes dessa, vou multiplicar pelo número 13. Então, aqui, ó, 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 2 dá 6. Aí, vamos lá. Bota um 0 aqui. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. E agora eu vou somar esse resultado. Aqui vai dar 0, 6 e 2. Ou seja,
13 quinzeavos de 300 metros quadrados é exatamente igual a 260 metros quadrados. Então, eu posso responder essa pergunta. A parte restante é equivalente a 260 metros quadrados. Então, a gente consegue resolver mais um problema envolvendo fração de uma quantidade. Vamos ver mais um exemplo. Acompanhem comigo. Muito bem, pessoal. Então, o problema para a gente encerrar a nossa aula de hoje é o seguinte. João Carlos é operário e seu salário é de apenas R$ 520 por mês. Ele gasta 1/4 com aluguel e 2/5 com a alimentação da família. Ele quer saber quanto ele gasta com aluguel e quanto ele gasta com a alimentação. Então, são duas perguntas nesse problema, porque, no caso, a gente tem o mesmo valor envolvido com duas frações diferentes. Então, sempre que tiver duas frações ou mais, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que o problema está pedindo. Então, nesse caso, ele quer saber quanto ele gasta com aluguel. Então, nesse caso, a gente sabe que com aluguel é 1/4 do seu salário, que é R$ 520. E aqui nesse caso, quanto ele gasta com alimentação, a gente também sabe aqui que é 2/5 também do seu salário. Então, vamos calcular essas duas quantidades. Novamente, 1/4 de R$ 520. Vamos pegar 520, dividir por 4. Então, aqui vou usar o 5. 1 vezes 4 vai dar 4. Quando eu vou subtrair, vai dar 1. Desce o 2. De 4 em 4 para chegar em 12, vai dar 3. 3 vezes 4 dá 12. Desce aqui 0, 0. Como tem um 0 aqui sobrando, vou descer esse 0. Para fechar a conta, coloco um 0 e fecho a conta. Como eu tenho que na minha fração é o número 1, no numerador, né? Então, vou multiplicar isso aqui por apenas uma quantidade. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 1 dá 1. Então, nesse caso, ele vai gastar com aluguel R$ 130 com aluguel. Então, a gente tem aqui o valor que ele gasta com aluguel. Para encontrar o quanto ele gasta com alimentação, então vamos fazer agora 520 por 5. Então aqui por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 dá 5, subtrai, dá 0. Desce o 2. Como o 2 não dá para dividir por 5, vou descer mais um 0. Para compensar, eu coloco um 0 aqui e continuo novamente a minha conta. De 5 e 5 para chegar em 20, como é que eu faço? 4 vezes 5 vai dar 20. Então aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então aqui acabou a conta. Então aqui eu achei 104, mas 104 é uma parte, eu quero duas. Então vou multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 2 vai dar 2. Então, nesse caso, R$ 208 ele gasta com alimentação. Então, encontramos as duas respostas que esse problema nos pede. Então, pessoal, viu como é fácil ver um pouco sobre fração de uma quantidade? Então, tentem praticar, certo, essas questões. Tente deixar o seu comentário aí caso ficou alguma dúvida, porque na próxima aula a gente pode trazer um vídeo novo especialmente voltado para essa dúvida. Deixe seu like, ative as notificações e eu estou esperando vocês no nosso próximo vídeo, beleza?
Vamos estudar mais um pouco, porque a hora de aprender matemática é agora.